Palmeiras não foi inventado em 2014. O Palmeiras foi criado em 1914, não em 2014. A percepção ao reconhecimento dessa circunstância, digamos, ou dessa verdade, não pode deixar de orientar as decisões e os companheirismos de relações dentro de um clube grande e vitorioso dentro do avanço que eu chamo espírito palestrino, que nós, na verdade, fomos humilhados, muitas vezes por sermos oriundos de italianos, e não foi só na vida esportiva. Eu tenho testemunhos, por exemplo, do meu pai, que se tornou um juiz brilhante e que prestou 3 concursos, mas não era nomeado. Veja só como é o Brasil, não era nomeado porque ele era italianinho. Aí a minha avó, que era uma quatrocentona, eu estou dando um exemplo para exemplificar a relação entre as coisas. Eu acho que a Leila se acha quatrocentona também. A minha avó era quatrocentona, mas era mesmo, né? Era a mulher de um fazendeiro em Ribeirão Preto, né? Em Orlândia, para ser mais preciso, né? E ela tinha essa capacidade de chegar e dizer: agora você vai nomear o meu genro, depois dele ter passado 3 vezes. Então, essas relações aqui no Brasil são complicadas, porque as pessoas se alçam a uma condição e depois elas passam a turvar a vista e não reconhecer o que aconteceu antes deles. Certo? Presidente, PVC, fala, PVC, perdão. Não, é só falar uma coisa, que essa entrevista ela é muito importante. Nós estamos aqui debatendo a entrevista da Leila Pereira de ontem. Na minha opinião, ela toca num ponto que ela tem razão, que é a questão do vandalismo. Todo o resto ela é equivocada. Todo o resto ela é equivocada. E o vandalismo nasce de uma... Sim. Me permite, assim, a relação da torcida com os dirigentes é sempre muito complicada. Exatamente. Sim. Eu vou falar, Paulo. Eu vou ter que te atalhar, porque eu quero falar, já que você tocou num ponto importante. O vandalismo não se justifica de maneira nenhuma. Porém, a torcida tem formas de manifestação. Por exemplo, quando eu tomei a decisão, não, muitos de nós, né, inclusive alguns que já morreram e dos quais eu tenho saudade, caminharam na direção de fazer o acordo com a Parmalat. O que aconteceu no meu carro, inclusive, nos muros do Palmeiras? Parmalat é ilusão. Você lembra disso? Lembro. Lembra? Muito bem. Lembro. É direito da torcida se manifestar, sim. Não sei se é vandalismo você colocar algum aviso, alguma reprovação, mesmo que seja... Eu ia tocar num outro ponto, presidente, só porque eu acho que, se eu estou falando a questão do vandalismo, eu acho que pichação também é vandalismo. Mas há diversas maneiras de se manifestar. Ela criou uma relação com a torcida equivocada de início, porque foi uma relação baseada no financiamento da escola de samba. Mas o ponto central, que eu acho que é o ponto fundamental, é o seguinte: a entrevista dela começa com a seguinte frase: quero aqui abrir a oportunidade de vocês perguntarem. Bom, há um requerimento de 16 conselheiros, 16, não um, que foi feito para que a presidente fosse, na reunião ordinária do Conselho Deliberativo de outubro, ser perguntada. Então, abrir a oportunidade de vocês perguntarem. O Conselho pediu essa oportunidade. E os 16 conselheiros receberam como resposta a não presença da presidente no Conselho e a retirada de ingressos, o que é absolutamente normal. Ninguém precisa receber ingresso. Nem opositor, nem apoiador, nem bajulador. Então, esse é um ponto central. Outro ponto. Quando se chama um grupo de opositores de grupo de destruidores, qualquer ditador fez isso na vida. É muito sutil a distância entre você entender como oposição ou como destruição. O Conselho, com 16 conselheiros, solicitou que ela fizesse no Conselho Deliberativo exatamente o que ela disse na abertura da coletiva que estava fazendo com jornalistas, mas não fez com o Conselho.
E mais do que isso, né, PVC? Ela selecionou quem poderia fazer parte dessa entrevista. Ela não convidou a imprensa, ela escolheu quem faria parte, que também bate um pouquinho nesse negócio que você disse sobre ditadura, sobre democracia. Ela não simplesmente fez um convite à imprensa. Ela falou: ó, você, tais veículos podem vir para cá. Então ela acabou também batendo nisso que você falou. E ela fala: eu mostrei o documento, e aí nessa linha que você também falou, conselheiros pedem os documentos há muito tempo e ela simplesmente não mostra. Se ela fala que mostrou para todo mundo o documento da Crefisa, me parece que não é verdade. Ô, Danilo, o ponto central para mim aí, e Danilo e PVC, eu vou ter que discordar um pouquinho de vocês, que o ponto central aí, nós temos que analisar a natureza das relações dentro de um clube de futebol. Vocês me desculpem eu fazer uma digressão desse tipo, mas eu vou fugir um pouco do imediato. E a minha experiência também é essa. O clube de futebol, ele, pela sua, digamos, recepção popular, pela criação daquela paixão em torno do clube, etc., ele se torna uma coisa muito perigosa para as pessoas. Porque em todas as manifestações assim eufóricas quando o time ganha, em todas as reconhecimentos assim à pessoa, tem gente que até falta só dobrar os joelhos, né? Então, eu acho que isso é um perigo, porque o clube, pelo que eu conheço desde 1947, eu sempre me vi numa posição de ser modesto e na tentativa de ajudar o clube. Mas acontece que isso é muito difícil, mas eu conheci vários que conseguiram. Por exemplo, Mário Frujuelli, que era um homem rico, sempre foi muito modesto, fazedor de coisas, Delfino Facchina. O que me deixa aborrecido nessa história é que nós estamos caminhando para um padrão cultural de relação com o clube, de eleger, digamos, pessoas formidáveis, que se passam a achar formidáveis. Elas, na verdade, o presidente é um alto funcionário do clube. Claro. O presidente não é uma personalidade, vocês entenderam? É um alto funcionário do clube. Quando ele começa a se considerar isso, e não é fácil resistir, você tem episódios como esses, como, por exemplo, e eu vou aqui dar a minha opinião a respeito da Carta dos Conselheiros. Os conselheiros têm todo o direito de pedir, de questionar a questão do avião, todo o direito. E, na verdade, ela não pode... Como, na verdade, a prática no Palmeiras, a prática usual ali, era dar o ingresso para todos os conselheiros, ela não pode usar isso como uma forma de discriminação. Retaliação. Certo? De retaliação. Eu vou dizer para você, vou dizer que vocês não lembram, vocês esquecem muito as coisas. Vou dizer, quando eu fiz acordo com a Parmalat, passou um monte de... A Mancha Verde, na verdade, pichou o Palmeiras inteiro, chamando Parmalat a ilusão. Eu fiz alguma coisa? Eu ataquei a Mancha Verde? Não, mandou pintar o mundo. Não, mas eu fiz outra coisa. No jogo final com o Corinthians, eu fui ao jogo na arquibancada, onde eu gosto de assistir, porque eu virei torcedor e palmeirense, virei na barriga da minha mãe, mas, na verdade, quando eu comecei a frequentar, eu frequentava a arquibancada. E eu fui à arquibancada do Morumbi, naquele jogo glorioso que nós ganhamos de 4-0, né? 3-0 no tempo normal, depois no pênalti o Evair decidiu na prorrogação, e eu perguntei para os meninos que tinham pichado, então, a Parmalat é ilusão? Né? A gente tem que tratar assim, então, é ilusão. Isso passou o tempo inteiro, vocês não têm ideia dos movimentos que surgiram lá dentro do Palmeiras o tempo inteiro, é só perguntar para o Clodoaldo Antonângelo que viveu isso. O tempo inteiro no sentido de minar, de fazer com que não desse sempre reclamando da Parmalat, etc, etc. Isso é o futebol, isso é o Palmeiras. Se você não tem preparo, não tem condições, digamos, psicológicas, de modéstia, de saber que você é um entre outros. Se você não sabe isso e acha que você é presidente, você é um bacanão,
né? E ela não é a única, eu não vou falar em outros nomes, ela não é a única, né? O que nós temos que olhar é o serviço que se presta para o clube, porque eu já disse, o presidente é um funcionário, um alto funcionário do clube, ele não é melhor que ninguém. Eu, na verdade, peço desculpas porque eu tenho uma formação provavelmente muito diferente da dela, porque eu fui formado num seminário jesuíta que me ensinou esse negócio do dever com a coletividade, e, na verdade, você prestar os seus esforços em nome da coletividade e não ficar se apresentando como bacana do pedaço, né? Isso, no futebol, é muito perigoso. Eu conversava muito, sabe com quem? Com o ex-presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio. Era meu amigo, conversava muito com ele. Nós convergíamos muito nessa visão, que não é uma coisa mais perigosa, inclusive você desconhecer e inaugurar. Eu fico pensando... Desconhecer a história. Desconhecer a história, é isso. Eu fico pensando, por exemplo, no desconhecimento daquilo que nos precedeu. Nós devemos muito a eles, devemos muito a eles todos, certo? Presidente, basta ela perguntar para o marido dela por que ele começou a torcer pelo Palmeiras. Sim, pois é. Porque o Palmeiras foi campeão em algum lugar. Não, exatamente. Ele é um homem dos anos 40, ele certamente viu o time do supercampeonato de 59. Eu vi. Não tinha patrocínio da Crefisa na camisa? Tinha? Não tinha. Não tinha nem na camisa. Em cima disso, presidente, queria perguntar para o senhor, porque uma das várias declarações que tem repercutido bastante, o Davier e o PVC podem ficar à vontade para abordar outras, mas uma das que tem repercutido muito é sobre se o Palmeiras não seguir esse caminho, ali na frente pode voltar à segunda divisão. Dá a impressão, para a interpretação, que o Palmeiras depende quase que totalmente da Crefisa para ter sucesso. O Palmeiras hoje depende da Crefisa, até que ponto o senhor vê, Beluso? Olha, eu vou lhe dizer, o Palmeiras, na verdade, evoluiu muito nesses últimos anos, ou, na verdade, se ajustou ao paradigma que está imperando no futebol. Eu vou começar, eu estou falando nós, hein? Nós. Eu, Gilberto Fagundes, Tatinho, Clodoaldo Antonângelo, fizemos um movimento, depois de 17 anos de fila, para achar um patrocinador ou um cogestor, que foi o caso da Parmalat, que teve um desempenho. A gente nunca acha que vai ser. Quem acha que sabe que vai acontecer deve ser recolhido ao hospício, que a gente não sabe, a gente decide com um determinado propósito. Então, esse momento foi um momento glorioso do Palmeiras, a Parmalat aumentou muito a participação no mercado brasileiro, eu posso dar os dados para vocês se vocês quiserem. Foi, na verdade, para um lado e para o outro, e não era um patrocínio, era uma cogestão. É claro que eu estou falando de um período em que o futebol brasileiro estava num outro nível, tinha outra qualidade, né? Basta ver os jogadores os Palmeiras era uma seleção. Mas, enfim, terminou a parceria, nós tivemos anos depois de dificuldade, inclusive a parceria terminou em 2000, o Palmeiras já foi para a segunda divisão em 2002, né? Foi um período também bastante turbulento, sem nenhum sucesso. Isso acontece, como foi o PVC falou de 59. 59, nós recuperamos o Campeonato Paulista depois de termos ganho a Copa do Rio e o Campeonato de 50, né? Então, isso acontece, só que você precisa ter humildade e buscar as pessoas para conversar, buscar gente para te ajudar, buscar gente que possa, por exemplo, no caso do estádio do Palmeiras, que todo mundo sabe quem foi que construiu, mas não foi uma pessoa. Começa com o presidente de La Mônica, que não é reconhecido. O presidente de La Mônica é uma figura notável pela sua modéstia e humildade. Ele, na verdade, é que era presidente quando foi assinado o contrato. Eu assinei a escritura com o presidente. É claro que eu era o diretor de planejamento. O Palmeiras tinha planejamento, com muita gente competente, Marcelo Solarino, gente qualificada, Marcelo Solarino, Marcelo Fonseca, o outro menino lá,
nosso querido, que é dono de uma empresa bem-sucedida de consultoria, né? Ele foi muito importante mesmo, né? Agora... O José Cirilo participou muito ali. Enfim, o Telamone, que era o presidente. Sabe que outro dia eu perguntei para o presidente Beluso, Razan e Lavieri, se era verdade a lenda. A lenda é muito melhor do que a verdade, mas assim, a lenda era que o Conselho demorava para aprovar a construção do estádio, o Beluso mandou entrar os tratores para derrubar tudo. Mas é lenda. E aí tinha que subir a obra. E subiu a obra, o estádio mais magnífico. Mas a lenda é melhor do que a história. A história é a seguinte: eu estava me recuperando do infarte, da cirurgia que eu fiz do coração. E o Cirilo, que hoje, infelizmente, não está bem, eu esqueci o nome do Mansur. O Mansur foi fundamental, grande figura. Eu estava lá no hospital, o Cirilo foi me visitar. Eu já tinha feito a cirurgia. Aí ele me disse, olha, o que ocorreu ontem aqui no Palmeiras foi uma coisa incrível. Teve um conselheiro que se jogou à frente das máquinas que iam começar a derrubar o Palestra Itália, o velho Palestra Itália. Ele se jogou e dizia que não iam passar lá de jeito nenhum. Aí chegou alguém que tirou ele de lá. E veja só como é complicado. Logo depois que... Vou contar mais 2 episódios sobre o estádio. Logo depois que começou a demolição e a construção, né? Ao vivo é assim, acontece, não tem problema. Ao vivo acontece. E a construção me tirou a... Estava falando do conselheiro que se jogou em frente às máquinas. Um se jogou de frente às máquinas. Tem um outro episódio seguinte que é da mesma natureza. Estava procedendo lá a demolição, já estava na fase da construção. Quase na fase da construção. Aí um deles, um senhor, eu estava até com a minha ex-mulher, a Fátima, meus 2 filhos, que são sócios, e chegou um senhor para mim e falou, veja o que o senhor está fazendo, o senhor está provocando as ruínas no Parque Antártica. Aí minha mulher, que é muito irônica, melhor não falar assim com ela, que ela vai repetir, falando, meu senhor, o senhor já se olhou no espelho? O senhor já se olhou no espelho? Aí ele ficou meio assim, o senhor é uma ruína. Aí foi uma gargalhada. E a terceira, última, para vocês verem como é difícil, e a gente tem que ter compreensão com as coisas, eu estava caminhando, já o estádio construído, pronto, já usado, né, já utilizado, estava caminhando e aproximou-se de mim um ex-conselheiro que morreu, vocês devem conhecer, o Gilto Avalone. Sim. Vocês devem ter lidado muito com ele, né? E eu falei, e aí, Gilto? Porque ele dizia que o estádio não ia subir, que não sei o quê, que a WTO... Se lembra disso, Lavieri? Deve se lembrar. Sim. Também se lembra de você? Sim. Então, aí ele me disse, olha, eu falei, o estádio está aí de pé e tal, não, contrariamente ao que você falou. Ele falou, mas o estádio tem alguns pontos cegos. Aí eu falei, desculpe, Gilto, o único cego que tem aqui é você.